Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia de aula sobre liderança. E hoje nós vamos falar como motivar e inspirar equipes na igreja. Então vamos lá. Nenhuma missão espiritual ela é cumprida apenas com estruturas. A estrutura é importante. A estrutura faz parte. Mas é necessário motivação. É necessário visão, é necessário paixão. Porque equipes não vão seguir ordens frias. Elas vão seguir líderes que carregam fogo, que carregam clareza, que carregam propósito. Por exemplo, aqui na Igreja Batista Imagina, a igreja que eu sou pastor, hoje nós estamos indo para uma grande estrutura, uma mega estrutura. E aí quem chega, ele pode pensar, não, para vocês é muito fácil. Vocês têm toda essa estrutura, mas nós não tínhamos estrutura nenhuma há 5 anos atrás, quando a igreja começou. Mas a paixão, o amor, o fogo é o mesmo. A estrutura, ela vem para potencializar o que nós já estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. Então entenda que no contexto da igreja, motivar não significa manipular emoções. Não confunda isso. Nós estamos falando de liderança cristã, debaixo dos princípios da palavra. Então, motivar dentro da liderança cristã, no contexto de igreja, significa despertar corações para servir com propósito, para servir com excelência, para servir com amor. Isso é despertar aqui no contexto da igreja. Isso é motivar, é eu despertar esses corações. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Aí ele termina dizendo assim, mas encorajemo-nos uns aos outros. John Maxwell, ele fala assim, líderes tocam o coração antes de pedir as mãos. Olha que forte isso. Líderes tocam o coração antes de pedir as mãos. Então, o foco primeiro é tocar o coração. Não é o serviço, não é o que a pessoa pode fazer. Miles Monroe diz assim, pessoas motivadas não apenas fazem, elas se tornam aquilo que elas fazem. Então, nessa aula, eu quero estudar com você isso. Te mostrar por que a motivação ela é essencial na liderança cristã. E te falar também como construí-la de forma duradoura. Vamos lá. Vamos falar sobre a importância da motivação. Hebreus capítulo 3, verso 13. Encorajem-se uns aos outros diariamente, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então a motivação, ela é a energia interna que move o ministério externo. Se não tem motivação, a pessoa faz um dia, 2 dias, uma semana, um mês e ela para. Mas se há motivação, vai ser essa energia, esse combustível interno. Então, um líder motivado, ele vai inspirar. Um líder motivado, ele vai encorajar. Um líder motivado, ele vai reativar a fé da sua equipe. Principalmente quando vier tempos difíceis. Rick Warren diz assim, pessoas não trabalham bem apenas por estruturas. Elas precisam saber por que o que fazem importa. Então, mais uma vez, a comunicação é importante para manter essa motivação. Porque um líder motivado, ele vai conduzir luz. Ele vai conduzir luz. Aonde outros estão vendo escuridão, ele está vendo oportunidade. E quais são os elementos de uma equipe motivada? Então, uma equipe motivada, ela é marcada por 3 ingredientes essenciais. Primeiro, ela tem um propósito claro. 1 Coríntios 14, 8. Pois, se a trombeta emitir um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, sem clareza de missão, as pessoas se perdem no ativismo. Elas estão ali fazendo, mas não tem missão. E às vezes, é tanto serviço que eles estão se chocando. Eles não estão levando a um resultado. Agora, o líder eficaz,
ele vai relembrar sempre por que estamos fazendo isso aqui. Não é entrar no automático, é entender por que eu estou fazendo. Por quê? Então, primeiro, é necessário ter o quê? Propósito claro. Segundo, reconhecimento e encorajamento. Romanos 12:10 diz assim: honre uns aos outros acima de vocês mesmos. Então, as pessoas querem saber que são vistas, elas querem ser valorizadas, que elas fazem a diferença. Então, o resultado, ele não é só do líder, o resultado é de todos, 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 todos. E o que precisa numa equipe? Apoio mútuo. Apoio mútuo. Eclesiastes 4, verso 9 e 10, melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Então, equipes motivadas, elas sabem que elas não estão sozinhas. Elas sabem que elas pertencem a um lugar. Elas não só sabem, elas sentem isso, que elas pertencem a um lugar. John Piper, ele destaca: nada sustenta mais uma alma cansada do que uma palavra viva no tempo certo. E aí nós temos o exemplo de Jesus. Jesus vai inspirar os discípulos com amor e propósito. Então Jesus nunca usou manipulação para motivar os discípulos. Nunca, 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 nunca. O que Jesus fez, pastor? Ele deu um propósito eterno. Ele diz assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele deu um propósito eterno. Ele vai modelar o serviço com humildade, quando ele ali dá o exemplo lavando os pés. O que Jesus vai fazer mais? Além de dar um propósito eterno, além de modelar serviço com humildade, ele corrigiu com compaixão. E ele fez isso com Pedro. Então havia, sim, um ambiente de correção. E um ambiente de correção feito com compaixão, feito com amor, vai fazer com que a sua equipe melhore muito. E outra coisa, ele prometeu presença constante. Estarei com vocês até o fim. Por mais que o trabalho que você lidera seja muito grande, o líder precisa se fazer presente. E quando eu falo se fazer presente, não quer dizer que você esteja ali fisicamente em todo o tempo. Mas você precisa entender isso. E mesmo diante das perseguições, os discípulos, eles não pararam. Por que eles não pararam? Porque foram motivados por alguém que os amava e que os preparou para aquele tempo. Miles Moore diz assim: Jesus inspirava não apenas por palavras, mas por presença, propósito e paixão. E quais seriam as estratégias práticas para motivar equipes da igreja? As equipes precisam de direção. Elas não podem apenas servir. Você precisa dizer por que elas estão servindo, para que elas estão servindo e onde nós queremos chegar como igreja. E aí Abacuque 2:2, escreva claramente a visão. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, defina metas claras e espirituais. Segundo, celebre vitórias. Ela pode ser pequena ou ela pode ser muito grande. Celebre. Romanos 12:15 diz assim: regozijem-se com os que se alegram. Toda celebração vai fortalecer a cultura do reino. Então valorize os avanços. Eles não são resultados finais, mas eles precisam ser celebrados nesse tempo e nessa estação. Terceiro, incentive crescimento pessoal e espiritual. Quando eu incentivo um liderado a crescer pessoal, espiritual, profissionalmente, eu estou mostrando para ele que ele se importa. E quem ele está se tornando também se importa. Então não é só o que ele faz, mas é quem ele está se tornando. E quarto, você precisa ser um exemplo constante. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, líderes motivados, eles não vão apenas falar, eles vivem a motivação que eles pregam. John Maxwell escreve assim: você inspira as pessoas mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Então, você vai inspirar muito mais pelo aquilo que você faz ou pelo aquilo que você diz.
E outra coisa que nós precisamos fazer, romper as barreiras à motivação. Porque tem alguns elementos dentro do ministério que sufocam a motivação. Vamos lá, primeiro deles, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. As pessoas precisam ter conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, traga esse conhecimento às pessoas. Traga conhecimento. Tenha uma comunicação adequada, porque a comunicação inadequada, os ruídos, nós vamos ter informações truncadas, autoritárias, que vão minar a conexão da equipe. Então, uma comunicação inadequada, ela não pode existir, ela precisa ser combatida. Visão fraca, visão desatualizada. Então, se a visão parece ser repetitiva, obsoleta ou sem impacto real, o coração da equipe vai se esfriar. Então a visão precisa ser revista. Talvez a sua visão é só para um tempo, agora está na hora de entender o que Deus tem nesse próximo tempo. E procure ter cuidado pessoal com a equipe. Porque todo aquele que se sente usado e não pastoreado, ele vai perder a paixão. Rick Warren diz assim, o líder que ignora a alma das pessoas que servem com ele, logo terá apenas estruturas e não corações. Pergunta para a sua equipe como é que eles estão. Deixa ele te dar o feedback. E quando eu penso nos dias de hoje, a equipe motivada, ela vai cumprir o propósito com eficiência. Então, os dias que nós estamos vivendo, esses dias atuais, a igreja, ela enfrenta tantas distrações. As distrações estão aqui, ó, na palma da nossa mão. Ela está enfrentando cansaços emocionais, pressões culturais. E mais do que nunca, eles precisam de líderes que levantem pessoas com palavras, com visão, com amor. Neemias 8:10 diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. John Piper ele vai escrever, quando as pessoas veem alegria autêntica no líder, elas seguem com mais fé, mesmo sem todas as respostas. Miles Moore escreve, a motivação espiritual gera equipes que não só trabalham, elas carregam paixão pelo reino. Então, motivar equipes na igreja não é apenas uma habilidade, não é. Acredite em mim. É um ato de amor, um ato de obediência ao chamado de Cristo. Então, você não precisa ser o mais eloquente, o mais experiente. Não. Você precisa ser intencional, sensível ao Espírito e comprometido com pessoas. Gálatas 6:9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos. Então, um líder que inspira, ele inspira com amor, ele motiva com a visão, ele motiva com a sua própria vida. Ele vai cuidar de forma com constância a sua equipe, né, para que ela permaneça até o fim. Todos nós precisamos dessa motivação. E dentro da igreja, sim, por quê? Porque a grande maioria são voluntários. Tem toda uma vida, um dia de trabalho, e à noite eles estão ali na igreja servindo. Precisa ter motivação. Eles não estão ali porque eles são obrigados, eles estão ali porque amam ao Senhor. E cabe ao líder motivá-los. Sem motivação, sua equipe vai morrer. Sem motivação, seu trabalho vai paralisar. Motive a sua liderança. Eu quero abençoar a sua vida. Nós terminamos mais uma aula amanhã. O tema da nossa aula está impedido. Delegação de tarefas. Como confiar e capacitar outros. Essa é a grande dificuldade de líderes. E muitos são centralizadores. Mas amanhã a gente vai ter essa conversa aqui na nossa aula, se Deus assim permitir. Então, quero abençoar a sua vida no nome de Jesus.